O ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, afirmou que vai pedir ao novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, medidas contra o Brasil em razão da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. De acordo com a reportagem, na afirmação, Bannon cita o nome de Alexandre de Moraes. Aspas. Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Faça América Grande novamente amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecha aspas. No último fim de semana, Steve Bannon organizou um evento com representantes da direita mundial e tinha o ex-presidente brasileiro como convidado especial. Então, Jair Bolsonaro foi representado pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Claro, Cauti, Jair Bolsonaro não pôde viajar, segue com o passaporte retido. Então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro o representou. A gente viu aí uma imagem do Steve Bannon, que promete sanções, penalidades ao Brasil, penas ao Brasil, em razão aí dessa negativa de entregar o passaporte a Bolsonaro. Mas não só isso, né? Tudo que nós estamos enfrentando nos últimos anos em termos de liberdade de expressão. Pois é, Paula, vamos contextualizar. O Bannon, ele não está na equipe da Casa Branca, não será ministro nem conselheiro do Trump formalmente, mas ele foi muito importante, especialmente no primeiro mandato de Trump. Ele foi se afastando do comando do país, até discordando em alguns pontos de Trump, mas ele continua sendo uma figura política muito relevante, especialmente no debate público americano. Agora, Bannon, ele dá um sinal claro de que o movimento Make America Great Again, que é maior até do que, hoje até maior do que o Partido Republicano, lembrando que Trump tomou o Partido Republicano de dentro, né, ganhando as primárias contra todos os seus adversários. Esse movimento sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil em relação ao presidente Jair Bolsonaro e, com certeza, a administração Trump vai ter um olhar muito atento às dinâmicas brasileiras, por duas razões. Primeiro, o Brasil é um país grande demais para ser ignorado. Não é possível, não é aceitável para Trump deixar um país tão próximo dos Estados Unidos nas mãos de ditaduras como a China, que não vê a hora de aumentar a sua influência no Brasil, mas também o Brasil, que está se alinhando cada vez mais a estados canalhas. O comportamento do presidente Lula com o Nicolás Maduro é um exemplo disso. O fato que tivemos, né, logo nas primeiras semanas do novo mandato de Lula, dois navios militares iranianos que chegaram no Rio de Janeiro e atracaram lá também é um sinal claro de que alguma coisa está errada na condução da política externa brasileira. Lula foi lá e homenageou também, né, esses navios iranianos. O fato de que Geraldo Alckmin foi até o Irã e se sentou do lado dos piores elementos da política internacional, todos os líderes e grupos terroristas, muitos dos quais eliminados por Israel nos dias seguintes, também não passou despercebido na Casa Branca. Ou seja, primeiro ponto de atenção, o Brasil está progressivamente descarrilhando em direção de ditaduras, e ter uma ditadura aqui nas Américas, do lado de casa, não é aceitável para os Estados Unidos. Mas ponto número 2, Bolsonaro é um aliado histórico de Trump, eles têm um relacionamento pessoal. Ele sabe que Bolsonaro será fundamental nas eleições de 2026, candidato ou não. E por isso que Trump vai sim, através do Marco Rubio, se interessar no que acontece no Brasil e eventualmente aplicar retaliações, sanções, investigações, por exemplo, interrompendo acordos de cooperação bilateral, por exemplo, limitando o acesso ao território americano pelos responsáveis desses abusos que estão sendo cometidos por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, assim, o governo Trump está apenas começando. O Brasil não é a prioridade número 1 para eles. O Brasil é um país secundário para os Estados Unidos.